E nesse caso, a indústria, ela atua diretamente junto com as construtoras, com os escritórios de arquitetura? Atua. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, por exemplo, você está falando dessa questão do vidro insulado, por exemplo, que ele tem uma espessura, né? Que são dois vidros. Dois ou mais, né? Dois ou mais com um perfil, enfim, no perfil meio de alumínio, uma câmara. Para você ter essa questão do ar, né? Para o vídeo não embaçar, enfim, várias outras aplicações ali, enfim, vários outros benefícios ali. Perfeito. Aí você tem um outro tipo de solução, né? Para você, que é o vidro temperado ou temperado laminado, que vai ser mais que um vidro, enfim, com uma dupla proteção. Você vai utilizar esse vidro para um determinado tipo de perfil, coisa que o outro laminado, insulado. O vidro insulado, via de regra, Paulo, você vai precisar de caixilhos mais robustos. Tá. Né? Então, você pega aí, por exemplo, projetos novos, que você já tem aí uma pegada, você já tem a especificação correta que você quer reduzir, muitas vezes, a entrada. Qual que é a principal desafio? Muitas vezes você quer reduzir a entrada de barulho e também quer reduzir a entrada de calor. Você quer controlar as duas coisas. Muitas vezes se faz necessário utilizar um vidro duplo insulado. É uma das principais soluções. Para um projeto novo, onde você ainda está fazendo a especificação, então você especifica, você tem todos esses dados especificados, você vai conseguir projetar a esquadria ideal para aquilo. Mas um projeto que já existe e que você precisa fazer um retrofit, então muitas vezes você tem uma grande área envidraçada com vidro incolor, você quer reduzir a entrada de calor, você faz isso simplesmente substituindo aquele vidro, um vidro comum, por um vidro muitas vezes com proteção solar, mas ainda com aspecto de incolor, que pode ser um vidro temperado ou um vidro laminado. Isso vai depender muito da aplicação. Quando você pega aí, por exemplo, uma fachada de um prédio médio ou de um prédio, mesmo de um prédio grande, a partir de uma determinada cota, obrigatoriamente você tem que utilizar vidro abaixo da cota de 1,10 m, por exemplo, obrigatoriamente você vai ter que estar utilizando o vidro laminado. Acima da cota de 1,10 m, pode estar utilizando ali vidro que não seja o laminado, mas é ideal que você procure saber exatamente alguns fatores para você determinar o produto certo. O vidro temperado, por exemplo, é um produto que você tem ali resistência de 4 a 5 vezes maior que um vidro comum. No caso de quebrar, ele vai se fragmentar inteiro de acordo com o que pede a norma, a NBR 14698, lá. E você tem, além disso, você tem a questão da resistência térmica, né? É muito comum as pessoas muitas vezes especificarem os produtos sem pensar em todas as vertentes, sem analisar todos os riscos implícitos ali no projeto. Por exemplo, coberturas de vidro. Qual é o vidro correto para utilizar em cobertura de vidro? A NBR 7199 é muito clara. A cobertura de vidro, o vidro correto é o vidro laminado. É muito comum você ver aí, muitas vezes, pessoas especificando de forma errada por uma questão de mitos, né? Mas o vidro laminado, ele trinca com facilidade. O vidro laminado, ele vai quebrar. Vai quebrar se você fizer a especificação errada, se você especificar um vidro muito fino para uma dimensão muito grande, se você não analisar as questões de como você vai fazer manutenção naquele vidro depois, como que você vai andar em cima do vidro. Então é muito comum a pessoa errar nesse sentido. Então, ou na aplicação, talvez? Como é que é? A pessoa também pode errar na aplicação, aí você pode danificar de repente Exatamente, pode errar na aplicação, pode fazer um dimensionamento errado, pode esquecer de fatores como, por exemplo, estresse térmico. Muitas vezes você pega uma cobertura de vidro orientada a uma determinada situação onde você pega muito sol em determinada hora do dia e parte dessa cobertura continua pegando sombra, ou seja, você tem choques de temperatura ali, você tem encontros de temperatura em diferentes áreas do vidro, o que causa o que a gente chama de quebra térmica, porque é uma área muito fria, uma área quente, uma área mais fria, a hora que você tem ali um delta de temperatura, quando existe um choque térmico ali, o encontro dessas temperaturas que pode acabar correndo a trinca do vidro. E como é que eu resolvo isso? Na especificação, antes de escolher o tipo de vidro, eu tenho que analisar todos esses riscos, mitigar risco e escolher o produto certo, como escolher, por exemplo, um vidro termotratado, que pode ser um vidro termo endurecido ou um vidro temperado e laminado. Lembrando que eu não posso utilizar somente vidro temperado em cobertura. Por quê? Porque não atende o que diz a norma. Tá? Então, vou usar vidro temperado
com película. Não é previsto em norma. Eu ia te perguntar isso. Não é previsto em norma. Então, posso usar vidro temperado com película em cobertura? Não pode. A NBR 7199 é muito clara. Cobertura é vidro laminado. Se eu tenho um problema térmico para resolver, então eu preciso tratar termicamente aquele vidro, temperar ou semi-endurecer ele e depois laminar. Essa é a ideia. Então, é um dos principais problemas que se encontra. Muitas vezes as pessoas criam um projeto de uma cobertura e esquece de analisar o pós-obra, né? Que é limpeza, manutenção, como é que eu vou fazer a limpeza, como que eu vou fazer a manutenção, quanto tem que ter de inclinação essa cobertura para poder facilitar a limpeza desse vidro, para facilitar a manutenção. Hoje em dia é possível você, inclusive, utilizar vidros aí com tecnologia como vidros autolimpantes. Também. Só que para isso você tem que ter a especificação correta. Então tudo isso vai da fase de projeto. Qual é o dimensionamento de chapa que existe, qual o tamanho da chapa, como eu otimizo bem isso, porque senão você também acaba inviabilizando economicamente, né? Você acaba, dependendo da especificação, se você não analisar todos os aspectos, você pode chegar num custo absurdo que acaba inviabilizando o projeto. Então, e tudo isso, as empresas têm lá os departamentos que podem auxiliar os especificadores, os próprios clientes vidraceiros, serralheiros, construtores, enfim, a tomar a melhor decisão. Essa é a ideia.